Começamos. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Esse evento, intitulado Proteção de Dados no Brasil, nos Estados Unidos e na União Europeia, é promovido pela Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimento da OAB, em conjunto com a Comissão de Direitos e Tecnologia da Informação. São 9h30, a gente sabe pelo histórico da casa que entre 9h30 e 10 horas outras tantas pessoas começarão, mas nós precisamos começar, inclusive porque, adiantando a vocês, dois dos palestrantes, o David, que vai falar sobre a União Europeia, e o Gilberto, que falará sobre o Brasil, têm compromissos depois. Então, caso ao final da apresentação eles não consigam ficar para perguntas, precisem se ausentar em torno das 11 horas da manhã, vocês já ficam avisados da razão pela qual eles vão se ausentar. O evento chama-se Proteção de Dados no Brasil, nos Estados Unidos e na União Europeia. Ele pretende, com apresentações muito pequenas, tratar do tema, claro, proteção de dados de uma perspectiva comparada, né? É um tema que aqui no Brasil a gente vem desenvolvendo e ter a oportunidade de uma perspectiva em outros dois mercados ou países, por assim dizer, relevantes e que, sobretudo no caso da União Europeia, são em grande medida de inspiração para o Brasil, pode ser precioso para todos nós. Então a ideia do evento nasceu disso e eu agradeço a presença de todos os palestrantes, agradeço a presença dos nossos palestrantes estrangeiros, o Robert e o David, que se dispuseram a estar aqui conosco no Rio para falar disso. E pela ordem nós vamos falar de União Europeia, começamos então com o David, passamos para Brasil, com o Gilberto, uma primeira apresentação sobre o Brasil. Na sequência, Robert, para falar do tema da perspectiva dos Estados Unidos. E fechamos com o Carlos Afonso, fazendo comentários inclusive sobre esse apanhado, vamos dizer assim, de perspectivas nos três mercados, nos três países, sobre proteção, tratamento de dados, ok? Então, eu dou a palavra ao David. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. São exposições de 15 a 20 minutos aproximadamente, e depois nós abrimos para perguntas e respostas, com essa ressalva de que dois dos nossos convidados talvez não possam ficar para as perguntas ou para todas as perguntas e respostas. Por favor, David. Obrigado, Gilberto. Bom dia a todo mundo. E o primeiro, o maior desafio do dia para mim é de apresentar uma matéria tão complexa, tão rica, nesse caso um regulamento de 180 páginas em 15 ou 20 minutos. Então, vou tentar ao menos transmitir e apresentar para vocês alguns elementos mais importantes desse novo regulamento, dessa nova legislação europeia sobre proteção de dados. E antes de começar, se algo não fica claro, se tem perguntas, se urgentes, por favor, podem me interromper em qualquer momento para obter um esclarecimento sobre a apresentação. Não sei se dá para ver a apresentação. Perfeito. Então, vamos começar com uma pequena introdução sobre as razões dessa mudança legislativa. O quadro atualmente existente na Europa sobre proteção de dados é uma diretiva de 1995. Além disso, cada país tem uma legislação nacional sobre proteção de dados. O primeiro país, se não me engano, foi a França, na década dos 70, que introduziu a legislação sobre proteção dos dados e das informações pessoais. E tudo isso vai mudar entre agora e 2018. Porque o mundo mudou. Mudou o contexto digital, mudou o contexto jurídico da União Europeia. Não vou explicar muito mais sobre o Tratado de Lisboa e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, mas vamos dizer, na época entre 1995 e agora, tudo mudou. E por isso, o legislador europeu tive a necessidade de reformar o quadro legislativo sobre proteção de dados e das informações pessoais. E isso, finalmente, foi feito com o regulamento de 2016, então desse ano, número 679, que entrou em vigor 24 de maio de 2016 e será aplicável a partir do
25 de maio de 2018. Então agora estamos numa fase onde a legislação aplicável ainda é a diretiva de 1995 e a legislação nacional de implementação dessa diretiva, mas as empresas, qualquer pessoa que lida com tratamento de dados, sabe que tem que ser pronta para respeitar as novas regras daqui 2 anos. Os princípios da reforma, além dos grandes princípios, como por exemplo, a melhorar a capacidade de controle das pessoas sobre as suas informações pessoais, reforçar a segurança dos dados, e sobre isso eu adiciono uma informação que não tem na apresentação, sobre segurança de dados, tem uma nova diretiva diretamente aplicável à matéria de segurança dos dados, que também vai entrar em vigor em 2018. Então tem um pacote legislativo bem complexo, que é esse regulamento e uma legislação setorial sobre segurança das redes informáticas e segurança das informações. E a coisa mais importante, com um impacto prático maior, é que esse regulamento vai ser aplicável em todos os países da União Europeia. Então, tem uma grande diferença na Europa entre diretivas e regulamentos. Diretivas é um texto legislativo europeu que não tem força própria. Então, cada país tem que implementar essa diretiva na legislação nacional. Então, a diretiva sobre proteção dos dados de 1995 foi implementada em todos os 28 países da União Europeia com uma lei nacional ou várias leis nacionais. Davi, tá. Você consegue passar isso? Perfeito. Obrigado, Gilberto. Desculpa. E o regulamento será aplicável diretamente em todos os países. Por enquanto a gente não sabe se em 2018 a Europa terá 27 ou 28 membros, devido à saída da Brexit, do Reino Unido da União Europeia. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 2018, mas por enquanto, eu coloquei na apresentação 27, porque todo mundo acha que daqui a 2018 a Inglaterra vai sair da União. Mas então, independentemente do número de países, o regulamento será aplicável diretamente em todos os países, sem a necessidade pelo Parlamento, pelo Governo Nacional, de implementar a legislação europeia. Isso. Qual é o âmbito de aplicação desse regulamento? Então, tratamento sistemático de dados pessoais. Dados pessoais são informações que se referem a uma pessoa física. Então, acho que isso, segundo o meu conhecimento, mas se me engano, por favor, me avisem, a grande diferença entre o Brasil e a Europa é que, por exemplo, dados de empresas no Brasil podem ser considerados informações pessoais. Na Europa, não. Somente informações sobre pessoas físicas e informações que permitem a identificação dessa pessoa. Por exemplo, claro, além do nome, sobrenome, endereço, números de telefone, etc., pode ser o número de cartão de crédito, o número de conta no banco. As imagens, a foto da pessoa é um dado pessoal. O endereço IP é também considerado, depois de uma discussão que durou durou vários anos, endereço IP são reconhecidos como dados pessoais, porque tem a possibilidade mais ou menos teórica de fazer a conexão entre essa informação e a pessoa que utiliza a rede, utiliza um computador ligado à rede. E então, os tratamentos que efetuados por fins pessoais não são fora do âmbito de aplicação desse regulamento. Mas, na prática, todos os tratamentos de dados pessoais, de informações pessoais feitas para empresas, para razões comerciais, de marketing, de qualquer razão, é um tratamento de dados. Também um tratamento, por exemplo, um ficheiro dos clientes de um escritório de advocacia, é um tratamento de dados.
Então, qualquer tratamento de informação pessoal feita por uma empresa, uma pessoa física, para razões que não são pessoais, é tratamento de dados e cai no âmbito de aplicação desse regulamento. Como comentei, a maior exceção é o tratamento de pessoas singulares para atividades pessoais domésticas e tratamento pelos Estados-membros para finalidades de segurança nacional, investigação em criminais, etc, etc. Para isso tem outro pacote legislativo que não vou apresentar hoje. Outro aspecto muito importante é o âmbito de aplicação territorial. Com isso, o regulamento vai mudar tudo em relação à diretiva. Porque agora um dos pontos principais desse regulamento é proteger os europeus em caso de tratamento de dados por empresas europeias ou estrangeiras. Quem é europeu não é só que tem uma cidadania europeia, é qualquer pessoa que mora, que tem residência na União Europeia. Então, o âmbito de aplicação é territorial. Primeira condição, tratamento no contexto das atividades de um estabelecimento, de um responsável pelo tratamento, agora eu vou explicar cada palavra, o subcontratante situado no território da União Europeia, independentemente do lugar do tratamento dos dados. Quem é o responsável pelo tratamento? O responsável pelo tratamento é a empresa ou entidade que estabelece as finalidades do tratamento de dados. Então, vamos no exemplo, vamos pegar o exemplo de um escritório de advocacia. O meu escritório tem um ficheiro de clientes. Então, sou eu, como advogado, dono do escritório, que decide, então, eu preciso dessas informações pessoais dos meus clientes para essas finalidades. Por exemplo, gestão dos clientes, gestão da correspondência, gestão de todas as obrigações legais ligadas ao reconhecimento dos clientes, gestão da newsletter, qualquer coisa. Depois pode ter outra entidade, o subcontratante. O subcontratante é uma pessoa, uma entidade que faz um tratamento de dados pessoais seguindo as instruções do responsável pelo tratamento. No exemplo acima, então, do escritório de advocacia, o advogado, o dono do escritório, o titular do escritório é responsável pelo tratamento, mas se, por exemplo, a gestão do ficheiro for terceirizada, a empresa que faz a gestão na prática do ficheiro com os dados dos clientes é o subcontratante. Porque esse tratamento terceirizado, o dono desse tratamento terceirizado não tem o poder jurídico de decidir o que ele vai fazer com os dados. Ele só pode atuar seguindo as instruções do responsável pelo tratamento. Outras condições no âmbito de aplicação territorial. Tratamento por responsável não estabelecido na União Europeia de dados de titulares de dados residentes na União Europeia. Se o tratamento for relacionado com oferta de bens ou serviços às pessoas na União Europeia, grátis ou com remuneração, controle do comportamento de pessoas na União Europeia. Novamente, outro exemplo das duas condições, considerando um exemplo de um escritório de advocacia. Se, por exemplo, eu, escritório, dentro da União Europeia, trato dados dos clientes, independentemente da localização dos clientes, podem ser clientes brasileiros, eu tenho que respeitar as obrigações da legislação europeia. Mas vale a mesma coisa se for, por exemplo, um escritório brasileiro que oferece serviços a clientes na União Europeia. Então, para esse ficheiro de dados, o escritório brasileiro tem que respeitar as condições e as regras europeias. Porque tem uma oferta de bens ou serviços a pessoas dentro da União Europeia, mas claro, não vai ser o caso do escritório de advocacia, mas vai ser o caso de muitas empresas que oferecem esse tipo de serviços, tem um controle do comportamento de pessoas na União Europeia. Muitas vezes, eu acho que o que vai acontecer na interpretação das autoridades de controle na jurisprudência nos países europeus, várias empresas eu acho que todos os fornecedores de serviços vão cair numa dessas duas categorias. E muitas vezes também nas duas.
por exemplo, o grande caso do Facebook, que enfrentou vários processos sobre privacidade na União Europeia, o Facebook, eu acho que, de qualquer forma, é uma empresa que oferece bens e serviços na União Europeia, mas também é uma empresa que tem sempre mais capacidades técnicas de controlar o comportamento das pessoas na União Europeia ou em qualquer outro lugar. Isso vai ser isso vai ser válido também para outros fornecedores de serviços, como o Google, como um monte de outros fornecedores que oferecem serviços e, devido à natureza das informações pessoais, do tratamento de dados pessoais, tem sempre mais possibilidade de controlar as pessoas e as atividades das pessoas. No caso de uma empresa não estabelecida na União Europeia, por exemplo, o escritório brasileiro, tem uma obrigação de designar um representante dentro da União Europeia para lidar com todas as autoridades nacionais e para ser o ponto de contato pelas autoridades nacionais e europeias na matéria do tratamento de dados. Eu acho que... Quanto tempo eu tenho? Tem 7 minutos. 7 minutos. Então, eu acho que vou... Infelizmente, não tenho tempo de... Então, essa aqui eu vou falar. Duas coisas importantes que também vão mudar completamente. 2 princípios novos em matéria de proteção de dados na União Europeia. A proteção de dados desde a concessão e a proteção de dados por defeito. Em inglês, Privacy by Design e Privacy by Default. Esses são os termos geralmente usados para indicar esses dois conceitos. Vou explicar novamente com o exemplo do escritório de advocacia. O escritório de advocacia brasileiro, que tem um ficheiro com as informações pessoais de clientes europeus, tem que construir esse ficheiro tendo em conta esses 2 princípios. Então, o que significa? Os dados que podem ser incluídos nesse ficheiro têm que ser dados necessários e dados que têm a ver com a finalidade ou as finalidades do tratamento de dados. Então, como quantidade de dados não tem que ser uma quantidade de dados excessiva e não justificada. E os dados têm que ser, por exemplo, também atualizados, tendo em conta as novas exigências dos titulares dos dados e as novas exigências de negócios e legislativas. Então, por exemplo, sempre exemplo do ficheiro de um escritório de advocacia. Um ficheiro que, por exemplo, com validade, onde os dados são conservados sem limites temporais, não respeita esses 2 princípios. Porque, por exemplo, não faz sentido jurídico de ter dados, por exemplo, de um cliente de 35 anos atrás, se a relação contratual de negócio com o cliente completamente acabou. Não faz sentido, por exemplo, ter informações pessoais, como, não sei, informações em relação à identidade física da pessoa. Então, o ficheiro onde... Agora, na prática, acho que isso não se verifique. Mas, informações, por exemplo, isso na prática se verifica sobre a possibilidade do cliente de pagar ou não pagar pelos serviços. Então, todas essas informações, decisões judiciárias do passado que não tem nada a ver com a relação entre cliente e advogado. Então, todas essas informações não podem ser incluídas nesse ficheiro porque não respeitam o princípio da Privacy by Design e Privacy by Default. E acho que eu vou terminar a minha apresentação com a transferência de dados pessoais da Europa para países terceiros. Porque, falando disso no Brasil, pode ser o caso que vocês, os seus clientes aqui no Brasil, vão precisar de fazer essa transferência de dados para fora da União Europeia. Então, a primeira regra é que a transferência de dados para países terceiros não é permitida.
essa é a regra geral, que enfrenta um número quantitativamente significante de exceções. Primeira exceção, uma transferência para um país onde o tratamento de dados é adequado, segundo a Comissão Europeia ou as autoridades nacionais de controle. É o caso, por exemplo, do Canadá, da Suíça, da Argentina, de outros países que não são membros da União Europeia, mas têm uma legislação sobre proteção de dados da mesma qualidade, entre aspas, da Europa. Outro caso é a transferência mediante garantias adequadas num instrumento juridicamente vinculativo. E geralmente são regras vinculativas para grupos de empresas, que é um processo geralmente muito burocrático, pode levar vários anos para terminar esse processo. Ao menos na minha experiência, é o caso mais comum, o uso de cláusulas tipo adotadas pela comissão. Esse é um contrato escrito pela comissão, que as partes não podem modificar. Então, por exemplo, se isso é o caso mais comum, transferência de dados para os Estados Unidos, uma empresa tem um ficheiro com as informações sobre os clientes, esse ficheiro é processado nos Estados Unidos, está num servidor nos Estados Unidos. Então, a parte que exporta os dados para os Estados Unidos, a parte que importa os dados, então o titular do servidor nos Estados Unidos, assina esse contrato. Um contrato, como comentei, que não pode ser modificado, as partes só têm que colocar informações sobre elas e assinar. Pronto. Outras cláusulas tipos contratuais que acho que não tenho tempo para falar disso. Uma autorização ad hoc da autoridade de controle, que agora, por enquanto, ainda é o caso em muitos países. O que acontece agora? Que tem países da União Europeia onde a empresa que exporta dados não precisa de uma autorização, é o caso, por exemplo, da Bélgica ou da Itália, que o contrato, a cláusula contratual que comentei antes, é válida e não precisa de autorização ad hoc pela autoridade de controle. Tem outros países onde, além do contrato, precisa também de uma autorização da autoridade de controle. Um processo muito burocrático, leva tempo e, sobretudo para empresas que fazem tratamento de dados em vários países, que é geralmente o caso, tem uma situação, às vezes, para utilizar uma palavra em inglês, de red tape, então, de uma burocracia incrível, e esse é um comento pessoal, na verdade, não faz sentido. O mesmo tratamento de dados é um caso que agora tenho, por exemplo, mesmo ficheiro, mesmas informações podem sair da Bélgica para os Estados Unidos sem necessidade de uma autorização da Comissão Nacional Belga de Controle dos Dados Pessoais, e no Luxemburgo precisa de uma autorização. Isso vai mudar com o regulamento, porque como eu já falei, o regulamento é aplicável como é em todos os países, e essa parte, esse red tape vai desaparecer. Na relação entre Estados Unidos e Europa, agora tem o Privacy Shield, que é um acordo que foi negociado entre a Comissão Europeia e as autoridades americanas de comércio exterior, para facilitar a transferência de dados entre Europa e Estados Unidos. Esse é um esquema de autodeclaração, então uma autocertidão, onde a empresa americana que importa dados tem que garantir ao governo americano e ao governo europeu que respeita vários princípios. Esse é um esquema muito novo, entrou em vigor no mês de agosto, ainda tem tempo para empresas para se cadastrar nesse sistema. O Privacy Shield substitui o outro esquema de transferência de dados entre Europa e Estados Unidos, que foi declarado ilegal pelo Tribunal, pela Corte do Tribunal de Justiça da União Europeia, que era um sistema que funcionava bem. Mas parece, ao menos segundo a jurisprudência europeia, que não fornecia garantias adequadas sobre
a segurança dos dados, principalmente sobre uma garantia que o governo americano não pudesse entrar nesses ficheiros e ter um controle sobre informações de cidadãos e de residentes europeus sem possibilidade nenhuma de controle pelas autoridades nacionais e europeias. E, além disso, para terminar com a minha apresentação, tem outras derogações que na prática não têm um impacto muito importante, que é o consentimento do titular de dados, e aqui tem muitas limitações, principalmente no âmbito do trabalho. Por exemplo, mais novamente um exemplo da Bélgica, que é o país onde eu trabalho, tudo que tem a ver com a relação de trabalho não tem consentimento, no sentido que a Comissão Nacional de Proteção dos Dados Pessoais acha que a relação entre funcionário e titular da empresa não é uma relação de igualdade. Então, não faz muito sentido falar de consentimento, porque de qualquer forma o funcionário vai assinar que ele concorda com tudo, porque está numa relação onde ele não tem o poder, não tem a força efetiva nessa relação. Então, consentimento titular ou transferência necessária são derogações legais, mas que na prática não tem um grande impacto. E, se ainda tem 1 minuto, a última slide sobre as sanções, que não é porque eu gosto de falar de multas, mas porque dá uma ideia da relevância da legislação europeia, porque até agora talvez você tenha tido a impressão que é uma legislação longe daqui, são todos princípios, são teóricos, mas tem a parte muito prática que são as sanções. Então, se uma empresa não respeita esses princípios, pode receber uma multa que vai, dependendo do caso, da gravidade da infração, entre, no máximo, 10 e 20 milhões de euros. Que são, então, a sanção máxima, 20 milhões de euros, mais 3,6, então são mais ou menos 75 milhões de reais. Não são peanuts, como se diz em inglês. Então, as sanções são efetivas e tenho a certeza que a Comissão Europeia vai controlar as violações, ao menos as violações mais importantes, mais graves da legislação sobre proteção de dados com muita atenção. Então, por enquanto, a matéria das multas é ainda uma matéria nacional, então dependendo da força do país, dependendo também da força das autoridades nacionais, tem casos de multas, mas as multas por enquanto não atingem esses valores. A partir de 2018, esses são os valores que as empresas terão que pagar em caso de violação. Na verdade, o sistema, eu falei, máximo 20 milhões de euros, pode ser o máximo 20 milhões de euros, ou 4% do volume anual de negócios a nível mundial. Nem consigo imaginar se uma empresa como a Google ou a Apple vai cometer violações importantes da proteção de dados pessoais, se eles terão que pagar, se terão casos onde a Comissão Europeia vai pedir o pagamento de 4% do volume anual de negócios, que será um volume astronômico. E para acabar, na verdade, a apresentação, o que é uma constatação não jurídica, é que o que está acontecendo eu acho que o problema principal não vai ser para fornecedores brasileiros, mas principalmente para fornecedores de serviços americanos, desculpa. Nesse caso, para razões históricas de boa vizinhança entre Europa e Estados Unidos, mas também são dois vizinhos, do ponto de vista cultural, que gostam de brigar. Na sociedade civil na Europa tem muita, vamos dizer assim, falta de confiança na relação com várias empresas americanas. Então, é o caso da Facebook. O Facebook agora está enfrentando processos e casos cada dia. O último é ontem,
onde a Alemanha, a Itália, até a Comissão Europeia abriu vários casos para proibir a Facebook e o WhatsApp de comunicar, de transferir dados pessoais. Consideração, para terminar, consideração na jurídica, consideração, vamos dizer, de política legislativa. Essa tensão não se vê, por exemplo, com grandes fornecedores russos ou de outros países, que onde a tensão contra esses fornecedores é um pouco menor que no caso dos Estados Unidos. Mas então, a Europa está aberta para receber fornecedores brasileiros, para receber empresas brasileiras, e eu acho também, do ponto de vista cultural e jurídico, que o Brasil, como a Europa, tem uma mentalidade de sempre lidar com um monte de leis, burocracias, etc., que não vai ser complicado para fornecedores brasileiros de respeitar, de abraçar esse novo regulamento europeu. Obrigado. Obrigado, David, que eu, além de falar português perfeitamente, é formado pela Universidade de Pádua, tem LLM pela Universidade de Tilburg, trabalhou como pesquisador em Direito Digital na Universidade de Leuven, na Bélgica, é advogado em Bruxelas desde 2007 na área de Direito Digital, Privacidade e Propriedade Intelectual, assistindo clientes internacionais, inclusive a Comissão Europeia, no âmbito de projetos europeus de pesquisa. Eu passo agora a palavra ao Gilberto Martins de Almeida, sócio de Martins de Almeida Advogados, do Instituto de Direito e Tecnologia, consultor das Nações Unidas e de outros organismos internacionais, árbitro em uma série de instituições, a exemplo da UNP, professor de Direito da Informática e Internet na PUC do Rio, de Aspectos Legais da Segurança e Informação na UFRJ, da ESA, na OAB de São Paulo e do Rio de Janeiro, e professor visitante em Darmstadt, na Alemanha, entre outras coisas de seu currículo. Gilberto, se na sua apresentação, eu só fiz uma nota aqui da palestra do David, se você pudesse pronunciar sobre uma questão que ele colocou, o conceito de dados pessoais se estender à pessoa jurídica ou só à pessoa natural, física, enfim, em função da regulamentação recente, eu agradeço. Tá bom? Passo a palavra ao Gilberto, então. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar na pessoa do meu xará, Gilberto Toscano, pela organização do evento e agradecer esse convite gentilíssimo e honroso. No planejamento dessa sessão, visando uma complementaridade de temas, me coube falar sobre arquitetura normativa, uma visão de conjunto sobre esse viés. Esse é um tema ao qual eu tenho me dedicado na academia e na assessoria a algumas organizações internacionais. Eu queria lembrar, como mote, um ditado que também é muito versado no inglês, que diz que os anjos estão na arquitetura. The angels are in the architecture. E esse ditado fala da importância de se ter um sistema coeso, consistente, claro, para que possa dar conta da evolução de detalhes que é vertiginosa e se manter sempre um fio condutor, né, uma linha de consistência. E nesse sentido, eu tenho a impressão que o assunto da proteção de dados pessoais tem muito a ver com, e cada vez mais, com o fenômeno da contemporaneidade, da diluição de fronteiras. Agora mesmo a gente está às voltas aí com a Arte Rio. Aliás, eu registro a presença do professor Gustavo Martins, que fará uma palestra amanhã na Arte Rio. E na Arte Rio a gente vê, né, a convergência de pintura com escultura, com uma série de outras manifestações artísticas, né? Então, essa convergência de realidades que se manifesta também na convergência de mídias, eu tenho a impressão que, como caldo de cultura, acaba engendrando também uma convergência de leis, né?
Então, acho que é interessante a gente abordar essa questão da arquitetura. E uma história, talvez seja um depoimento, que ilustra essa questão. Eu fui chamado, junto com um colega, um professor alemão, num país da América Central, por conta das Nações Unidas, para ajudar na regulamentação da lei de proteção de dados pessoais. Nós dois tínhamos ajudado esse país a fazer a lei. E o pedido era de tratar da categorização de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? Chegamos numa segunda-feira e o programa incluía 55 entrevistas com diferentes atores da sociedade civil e do governo, né? Na sexta-feira, ao final da semana, a encomenda era totalmente diferente, era muito mais abrangente. Esse país dizia, olha, a gente tem uma pessoa que é como se fosse um comissário ou garante de dados pessoais. A gente tem outra pessoa que trata dos serviços de inteligência, tem outro que trata do segredo de justiça, tem outro que trata da segurança da informação, tem outro que trata do sigilo do sistema financeiro, e ninguém conversa com ninguém, tá? Então tem uma total falta de sistematicidade. Quando um está de férias, o sistema peca. Então a encomenda passou a ser como eu faço para gerar algum mecanismo de síntese, de fazer com que essas rodas, né, as rodas dessa engrenagem possam funcionar de uma forma eficiente. Eu acho que aqui... Pronto. Nesse sentido, eu tenho a impressão que a privacidade e a intimidade, hoje, mais do que direitos, são princípios. E como princípios, são motores mais do que fontes subsidiárias, né? Se a gente olha para a privacidade e intimidade, elas fazem girar essa roda, inclusive com relação à proteção de dados pessoais, e elas dão conta de organicidade e harmonização. Então, quando a gente fala, por exemplo, de marco civil da internet, a gente está falando de um microcosmo, que na verdade hoje já é um macrocosmo, né, que se insere nesse circuito de organicidade e de sistematicidade. Isso seguramente implica alguns desafios. Em tempos da faculdade, eu aprendi a aplicar uma lei, ou quando se falava em conjugar, a gente aplicava uma lei em conjunto com outra lei. Hoje eu tenho a impressão que a gente tem que aplicar várias leis em conjunto, e com as caixinhas já quebradas, né? Então é um desafio que tem uma beleza intrínseca fabulosa, né? Mas é extremamente necessário. Nesse sentido, eu queria falar um pouquinho sobre o Marco Civil, na medida em que a informação hoje se concentra principalmente nos repositórios eletrônicos e, por decorrência disso, os dados pessoais também estão principalmente, né, nos repositórios eletrônicos, em servidores ou nas redes de dados, como a internet, a maior delas, né? E eu acho que aqui a gente tem uma manifestação assim, bastante eloquente do que a gente vem falando sobre arquitetura. O Marco Civil configura uma arquitetura nova. Eu uma vez fiz uma apresentação na ONU de Viena e era um grupo de especialistas em crimes cibernéticos. E se entendeu, os especialistas presentes, que não havia uma conversa muito articulada entre criminal e civil ou junto com o administrativo. E que essa construção do Marco Civil seria uma novidade muito bem-vinda, né? O Brasil ficou 20, 30 anos isolado do mundo com a reserva de mercado da informática e talvez por isso a gente tenha podido observar a experiência e a lição em outros países. E quando a gente veio a ter realmente o Marco Civil em pauta, né, eu tenho a impressão que ele representa uma grande